Ele esteve diante da guerra e a conheceu como nunca imaginou, em uma intimidade violenta. O abraço dela arrebentaria seus músculos e partiria seus ossos. Ele pararia em Avdívka, lutando sobre um cemitério onde corpos eram uma obra-prima do horror ao ar livre. O brasileiro foi para a Ucrânia com anos de treinamento moldando o corpo e o espírito. Haiti e favelas cariocas lapidaram seus reflexos e afiaram sua mente. Nada disso seria preparação suficiente para o blindar diante do horror que ele veria em Avdívka. Avdívka foi um inferno, um local em que o diabo materializou seus sonhos na terra. Ali as almas dos soldados foram testadas até o último momento, caminhando sobre corpos congelados, vendo o mundo que explodia e como a vida era tão frágil que despedaçava esperanças e moral de qualquer tropa. Ucranianos e russos se digladiaram em uma das batalhas que ficaria para sempre na memória de suas forças armadas, como uma vitória incontestável da Rússia e o desesperado recuo ucraniano. O custo das vidas foi alto, com um soldado russo afirmando que 16 mil dos seus pereceram, enquanto os ucranianos haviam perdido entre 3.500 e 7 mil. Perseguido e acossado por isso, ele se entregou para a morte com suas próprias armas, deixando tudo o que tinha de valor para seu batalhão. O fato foi relatado e confirmado por outros propagandistas russos. Existe algo que fundamenta seu relato. Uma estratégia semelhante, até com as ondas de ex-prisioneiros, foi usada em Bakhmut. Após a vitória lá, o próprio Prigozhin, líder do Wagner Group, afirmou que suas baixas foram de 20 mil soldados mortos e cerca de 40 mil feridos. No meio de tanto sofrimento, havia outros homens que também tinham uma história horripilante para contar. E entre eles estava Felipe Anísio, brasileiro, que deixou sua nação em 2023 para mergulhar em um inferno que atormentaria a mais forte das mentes. Ele entrou para o Exército Brasileiro em 2011, com baixa em 2012, para, em 2014, se tornar parte dos Fuzileiros Navais. Foi com orgulho que ele transitou entre missões no Complexo da Maré. Seu destaque o fez ser indicado para a missão de paz no Haiti, um dos grandes desafios das Forças Armadas brasileiras, lutando contra gangues que acabavam com a ordem do país. Na volta, ainda operou no Rio de Janeiro e fez o curso de cabo. Sua formatura foi em 2023, quando já havia mais de um ano de guerra na Ucrânia. O diabo já caminhava por aquelas terras no segundo inverno, semeando ódio e colhendo corpos. Anísio assinou o contrato para a cidade de Kherson, onde cumpriu missões atravessando o rio. Ele teve sorte de ter uma passagem calma durante esse período. Missões de reconhecimento, em que o perigo estava à espreita, com os russos aguardando a chegada dos ucranianos das margens e tentando os enviar para o inferno ou de volta para o outro lado do rio. As travessias que fez não foram captadas pelos drones. Muitos ucranianos não compartilharam do mesmo destino. Suas embarcações foram perseguidas pelos drones continuamente. Os kamikaze mergulharam sobre os homens, arrebentando pessoas e barcos. Foi opção do próprio Anísio deixar aquela área. Seu irmão, paraquedista das Forças Armadas Brasileiras, chegou na Ucrânia e não ficaria na mesma posição que ele. Decidiu quebrar o contrato e assinar com a 59ª Brigada Motorizada da Ucrânia. Assim, os dois foram deslocados para Avdívka, na rara decisão de um homem de combater junto a seus irmãos até no inferno. Essa frase seria mais literal do que o próprio Anísio imaginava. Só quem viu de perto, sentiu o fedor dos mortos e o cheiro do fogo queimando metal e carne durante o frio do inverno poderia entender.
A primeira missão que lhes foi dada parecia apenas uma rotina no inferno: procurar uma base inimiga com 3 russos e a destruir. Os 5 membros do batalhão de assalto Argo, dentro da 59, se prepararam para se deslocar. Entraram no transporte tensos, ainda com as piadas e a camaradagem dos soldados. Os sorrisos nervosos esconderam a reflexão dentro do coração de cada um. Anísio olhou para os colegas, fitando o irmão e pensando em sua segurança. Não era uma desconfiança. Ele era paraquedista, sabia se cuidar. Mas quem não se preocupa quando alguém de seu sangue se prepara para adentrar no inferno? Junto deles também estavam o brasileiro Mencato, ex-fuzileiro, uma sniper que apelidaram de Sarah Connor e um ucraniano. O blindado parou e eles desceram para começar a andar pela noite. Cada um tinha um equipamento de visão noturna que usariam para passar pelos 700 metros de seu objetivo. Anísio percebeu o problema em que se afundaram no primeiro passo, quando o coturno mergulhou na lama gelada. O esforço para retirar o pé já foi um sinal que nem a terra queria que os homens fossem para aquele inferno. A cabeça do soldado, no entanto, é obstinada em sua missão. Por todo o fronte, homens lutaram para desatolar veículos, enquanto o esquadrão teria que desatolar os próprios pés naqueles 700 metros. Precisaram passar por 3 checkpoints. Iniciaram a caminhada com a lama lhes tolhindo as forças. A rota que prometia ser fácil se tornou um sacrifício. As pernas afundaram e, ao serem erguidas para o próximo passo, traziam consigo barro e o peso que arrancou cada vez mais da energia que tanto iriam precisar. Os poucos momentos em que pisaram em algo sólido era se por acaso o pé se apoiava em um cadáver perdido no meio do caminho, um dos tantos abandonados e esquecidos, soldados que morreram cumprindo ordens de homens que não entendiam seu sacrifício. O véu da noite foi rompido quando o disparo de uma .50 furou a escuridão, passando por cima da cabeça de Anísio. Agradecendo pela sorte, ele chamou o grupo para se esconderem. Ficaram parados por algum tempo com o antidrone ligado, sabendo que era a esperança contra aquelas maldições voadoras que procuravam por suas vidas. Felizmente, o disparo dos russos era apenas para tentar confirmar se havia alguém. Desistiram de novos ataques. Estavam há quase 4 horas caminhando pela lama. Isso para percorrer apenas 700 metros. O terreno difícil e a cautela para não ser alvejado pelos inimigos os fazia ir cada vez mais devagar. Perto do último checkpoint, disparos de PKM voaram em sua direção. Todos se abaixaram preocupados, enquanto os projéteis 7.62 uniram sobre suas cabeças. O ucraniano do esquadrão gritou a senha, fazendo o homem do checkpoint soltar o dedo do gatilho. Eles finalmente haviam chegado. O peito arfava, puxando o ar para tentar recuperar as energias da difícil caminhada. Olharam para os ucranianos com seus rostos marcados. Anísio teve mais uma certeza de que deveria esperar o pior. Anísio estava preocupado. Ele conhecia bem os elementos básicos para a execução de uma missão, e tanto quanto saber atirar era ter o reconhecimento e informações corretas. Uma parte já estava falha até o momento. Pensou em abortar e conversou com os outros sobre o assunto. No entanto, a votação para continuarem ganhou. Ele foi preciso em suas palavras. Tudo bem, se vocês querem encontrar com o diabo, vamos encontrar com o diabo. E o diabo estava esperando. Por isso, cada um pegou 5 carregadores e 5 granadas. Ajustaram os equipamentos e os coletes. Anísio olhou para o céu, vendo como a noite já se despedia e o sol vinha cedo para testemunhar como seria a visita do fuzileiro brasileiro ao diabo. Um dos ucranianos, com o rosto abatido e uma voz cansada, foi lhes indicar o local da missão. Seu olhar com o brilho reduzido por tanta morte indicou a casa, mas ele errou. Mais uma falha que os enviou na direção errada. Anísio seguiu à frente do grupo,
puxando a fila, com os outros tentando se desviar de corpos jogados no chão e não tropeçar nos escombros. Marcas da artilharia russa estavam espalhadas por toda parte. Restos de cadáveres em posições nada naturais, com membros distorcidos ou faltando, enfeitavam os sonhos do diabo em Avdívka. O frio era intenso, mas a ansiedade deixou Anísio tão focado que só o hálito condensado ao sair da boca o alertava para o inverno. A luz do dia bateu em seu rosto e, preocupado, ele se virou para averiguar os companheiros. Foi na hora em que gritou: "Mencato, a mina!" Por pouco o outro brasileiro não se explodiu. Ele evitou o problema, mas o som fez o russo sair de dentro de uma das casas para verificar o que estava acontecendo. Os olhos de Anísio bateram no homem e o que foi o horror de um foi a certeza do outro de que o diabo se inclinou em sua poltrona para assistir a melhor parte de seu filme. O brasileiro levantou o rifle, soltando uma rajada que varou o russo. Rapidamente, correram na direção da casa, jogando granadas para dentro e ouvindo as explosões sucessivas. Uma a uma, elas ecoaram nos ouvidos do batalhão, que entrou para finalizar a limpeza. Nada. Nenhum russo. Viram apenas depois ao longe um deles fugir desarmado. Iniciaram a volta rapidamente. Aquele não era o ponto descrito que deveriam ter ido. Mesmo assim, não houve tempo de pensar nisso. As ordens eram para continuar. Seguiram em marcha rápida até verem um drone que os fez se esconder. Olharam-se aflitos, sabendo do significado daquela peste no ar. O rádio soou logo depois, alertando que era um equipamento deles, enviado para averiguar o progresso. Voltaram para a caminhada entre as casas da zona rural de Avdívka. Não havia fazendeiros ou pessoas. A terra só recebia cadáveres, com uma piada macabra do diabo em que o próprio homem fertilizava a zona de guerra. Eles estavam em formação em V pela rua quando um russo surgiu na frente de Anísio. Os dois foram pegos de surpresa. O ar parou nos pulmões. O tempo cessou. O dedo foi para o gatilho. Os tiros do russo atingiram o brasileiro na lateral, arrebentando a carne até galgar os ossos, onde o projétil bateu para quebrar o membro. O braço direito do fuzileiro já estava no ar, apertando o gatilho enquanto o rifle subia, com uma rajada que começou por baixo e acendeu, devorando a vida do russo. Anísio caiu no chão e rolou, quando sentiu ainda mais um tiro no meio da confusão. Os outros continuaram com os disparos, sabendo que precisavam manter o fogo de supressão. Deixar de atirar era permitir que os russos mantivessem confiança e levantassem a cabeça para ganhar superioridade de fogo no combate. Anísio tentou pegar o rifle para atirar, mas ele não funcionava, danificado pelos disparos inimigos. Quis buscar as granadas, tateando o colete e sentindo o próprio sangue molhando o equipamento. Os dedos chegaram a se fechar sobre os explosivos, mas não tinha força no braço para arremessar. O reconhecimento havia errado mais uma vez. Haviam dito que enfrentariam 3 russos. Havia pelo menos 7 deles ali. Era o diabo criando reviravoltas perversas no roteiro da vida. Anísio ouviu o sorriso do diabo no ouvido. Ele estava olhando e já começava a imaginar como seria mais um corpo na bela pintura que se tornou Avdívka. Os tiros dos russos eram ensurdecedores. As PKM ribombaram sobre a luz do dia, cantando o hino da morte para o fuzileiro e seus companheiros. Mencato e mais alguém o seguraram. Ele já estava zonzo pela perda de sangue. Seus colegas iniciaram o retraimento australiano, fazendo a fila e disparando enquanto o homem da frente seguia para a última posição. Um novo soldado à frente disparava do mesmo modo. Depois anunciava que seguiria para a última posição da fila. Assim continuaram até recuarem totalmente e estarem protegidos.
mas 4 russos caíram diante dos tiros do grupo enquanto corriam por suas vidas. A artilharia começou a cair, estourando enquanto os drones russos começavam a corrigir os disparos. O chão tremia, mas tudo já parecia distante enquanto o corpo de Anísio tentava se desligar para descansar. Foi por força de vontade que ele manteve os olhos abertos até rastejarem para dentro de um bunker. Os drones kamikaze começaram a cair pouco depois, arrebentando contra o concreto da casa. A onda de choque chegou até eles com uma ameaça de que a morte estava os caçando. Ficaram o dia todo na escuridão, enxergando apenas os veios de luz anunciando que o dia estava passando. Anísio avisou para o deixarem ali. Suas forças estavam se esvaindo, com o sangue misturado a uma lama que tomou o corpo. Era gelada, permeando cada parte da farda e endurecendo no rosto. O irmão e os companheiros se recusaram a deixá-lo. Eles sabiam que Anísio os atrasaria, mas nunca o abandonariam. Todos haviam decidido visitar o diabo, e depois da tensa conversa com ele, pretendiam voltar juntos e com vida. Eles o arrastaram para fora do bunker e começaram a andar pela rua. Nem conseguiram correr devido ao peso do fuzileiro. A PKM russa voltou a cantar na direção deles. Anísio ouviu a melodia e quase sentiu como a morte o chamava. Desmaiou no meio do caminho, com os olhos se abrindo de novo somente quando estava no último bunker. O irmão estava ferido, com o médico iniciando o tratamento. Os outros estavam bem, haviam deixado o inferno e não foi o diabo que quis os deixar ir com tranquilidade. Nevou muito naquela noite, congelando a lama e permitindo que pisassem em um chão duro em que as botas não afundaram. O caminho foi rápido e o salvou da morte certa. Anísio soube que quase foi seu último combate. Por pouco não se tornou um dos cadáveres perdidos no inferno de Avdívka. Naquele mesmo lugar, o brasileiro Max Panavo tombou, segundo corriam os boatos na época. Cada parte daqueles eventos não seria uma memória, seria uma cicatriz em sua mente, tão profunda como as deixadas pelos tiros, com tantas consequências quanto os ossos partidos. Não havia homem que bebesse com o diabo, que se esquecesse da conversa ou de suas risadas. E, do modo como tudo continuava, o diabo teria companhia para muitas conversas ainda.